Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Desbravando o Mercado Financeiro. Como você já sabe, nosso objetivo aqui na Melver é de apresentar o mercado financeiro para você, várias carreiras, profissões de várias perspectivas, de várias regiões do Brasil, várias operações, várias instituições e várias histórias. Histórias de empreendedores que estão aí desbravando o mercado financeiro. E neste episódio especial, vocês vão conhecer a Squad Capital, fundada pelo Bruno Azevedo, CEO da operação, o Vitor Gouveia, que ele é o diretor comercial. Certo? Perfeito, exatamente, Oni. Muito bom, foi um prazer conhecer vocês lá em São Paulo e agora sejam muito bem-vindos à Melver aqui em Floripa. Cara, eu que agradeço, um prazer estar aqui. Acho que a visita lá foi muito boa, a gente bateu muito papo bacana, né? Muita história legal e um privilégio estar aqui podendo contar um pouco da nossa história também. Legal, fico feliz. Bruno, muito bem-vindo. Obrigado, Rony, pelo convite. É uma honra e espero contribuir aí com você e com os seus ouvintes aí. Muito bom. Bom, antes de falar de mercado financeiro, eu gosto muito de trazer experiências de vida. Então, se você puder começar, Bruno, contando um pouco sobre você e como você chegou até o mercado financeiro. Legal, vamos lá. Bom, eu me formei em administração de empresas e pela PUC de São Paulo. E aí, no último ano, eu entrei no Itaú. Então, antes de me formar, eu entrei no Banco Itaú e comecei a carreira lá sendo assessor de investimentos, né? Que, na verdade, era consultor que eles chamavam, né? Então, era atendendo o telefone lá no Investfone, atendendo o cliente, resolvendo bucha operacional também, né? Que o cliente sempre liga lá e clássico pra caramba. Mas aí a evolução desse plano de carreira era realmente ser um consultor. E aí eu fui pra rua mesmo, ser consultor do segmento lá de alta renda do Itaú. E aí eu me vi realmente na profissão, assim, sabe? Eu gosto de pessoas, então gosto de ajudar o próximo. Isso em 2005, hein? Então, assim, pra você ver como ano que vem, 20 anos que eu tô no mercado. E se hoje a gente entende que falta educação financeira, né, na nossa sociedade, imagine em 2005. Então, assim, era um trabalho muito legal, porque eu consegui ajudar as pessoas não só a entender sobre investimentos, mas também a olhar o extrato de forma correta, que é o básico. A pessoa vê lá o LIS, né, o cheque especial, ela acha que é o dinheiro dela, e ela saca e ela nem sabe que aquilo está correndo juros. O cheque especial faz parte do patrimônio. Faz parte do patrimônio, e aí quando cai o salário, ela fala, pô, meu salário estava aqui, agora não está, o banco me roubou, enfim. Então, desde essas questões básicas de educação financeira, a parte de investimentos, eu começava a ajudar os clientes e eu via com gosto isso. Então, eu tinha prazer em estar lá ajudando as pessoas e oferecendo o melhor para eles. Isso, então, de 2005 a 2010 foi minha trajetória no banco. Em algum momento no banco eu falei, poxa, eu estou aqui concentrado, focado em investimentos, ajudando os clientes a investir aqui no Itaú. Como que eu faço mais do que isso? Como que eu posso ajudar ele mais do que só investimentos? E aí, na época, tinha uma rádio em São Paulo, acho que era Brasil 2000, tá? Se eu não me engano. E tinha um planejador financeiro lá, o Fabiano Calil. Hoje ele é um CFP, né? Planejador CFP, certificado, e na época ele já era muito, muito atuante, né? E ele tirava dúvidas dos ouvintes. Então, eu indo de uma agência para outra, deslocamento em São Paulo no trânsito, eu punha o cara no rádio e ficava ouvindo ele falar e ajudar as pessoas. E eu falei, cara, eu consigo ajudar essas pessoas. As dúvidas do ouvinte eram as dúvidas que, cara, eu respondia antes dele, assim, sabe? Eu falei, pô, isso aqui eu acho que eu orientaria isso. Aí o cara vai lá e fala a orientação. E eu, pô, então é algo que eu me via fazendo. E aí eu entrei em contato com ele, entendi como que funcionava a profissão, né? Ele estava ofertando um curso também de planejamento financeiro pessoal. Eu fiz o curso, era aos sábados. E aí eu decidi sair. Então, em abril de 2010, eu falei, cara, eu vou pedir as contas aqui do Itaú e vou empreender, vou montar um negócio, uma consultoria em planejamento financeiro pessoal, tá? Isso em abril de 2010. Então, estudei para certificação, né, CFP, tirei a certificação em julho de 2010 e aí montei, então, a minha empresa, que era uma assessoria para vender planejamento financeiro pessoal. Naquela época, obviamente, ninguém sabia o que era o CFP, acho que não tinham nem 500 profissionais do Brasil certificados. A maioria deles, talvez 95%, eram profissionais dos private banks, né? Então o cara tinha que ser para atender o ultra high lá nos grandes bancos, ele tinha que ter a certificação. E eu me vi com uma dificuldade de vender planejamento financeiro. Então, na época eu fazia Google AdWords, não tinha nem redes sociais. Começou bem antes, né? Começou
trabalhar como CFP, no comecinho do CFP, trabalhar com o Google antes de Bravou, né? o mercado financeiro desbravar isso. E quem me encontrava e me procurava eram pessoas endividadas, né? E as pessoas endividadas, poucas conseguiam pagar aquilo que eu tinha me desenhado para me pagar, né? Então eu montei a empresa, montei um business plan e falei, pô, quanto que eu cobro por cada serviço? Então eu criei lá um portfólio de serviços, desde uma consulta inicial básica, como se fosse uma consulta médica, tá, eu cobro X. Ou um plano de acompanhamento aqui, que para mim é o mais efetivo, né? Fato é que um ano depois, em julho de 2011, eu falei, cara, eu vou ter que fechar a minha empresa. Tinha faturado quanto em um ano? Cara, nem lembro, mas... Cara, acho que eu vendi 2 planejamentos financeiros completos, que era o serviço mais caro que eu tinha, que custava R$ 2.500. Várias consultorias pequenas, que era essa consulta financeira que cobrava R$250 na época, que, enfim, era como se fosse uma consulta médica, eu falava. Mas só, assim, eu acho que se eu tivesse faturado 15 mil, talvez fosse muito. E você não estava no banco mais. Então era sua renda total. Era minha renda acabando. Então, assim, algo que eu fiz que me segurava, o que me segurou na profissão, eu comecei a dar curso, treinamento, tá, em empresas. Então, eu conheci um profissional CFP, assim como eu, que tinha uma ponte com uma consultoria empresarial que ia nas empresas e fornecia vários tipos de treinamento. E aí, o módulo finanças, essa consultoria não tinha. Então, chamou esse meu colega e aí ele me colocou junto com ele. Então, a gente começava a dar esse treinamento de educação financeira nas empresas. Eu não precisava fazer a venda, eu só ia lá e executava. Então, isso segurou um pouco as minhas pontas, mas não era assim, a minha receita, quando se fala meu faturamento. Né? O meu faturamento direto do meu business, da minha consultoria, realmente foi muito pouco. E aí eu falei, tá, o que eu faço? Assim, eu posso voltar para o banco, eu saí super de portas abertas com todo mundo, o pessoal me ligava para saber como estava indo, eu tirei o CFP que ninguém tinha, então assim, cara, eu acho que eu poderia voltar para o banco. Mas aí nessas buscas assim de internet eu encontrei a XP. Opa, a XP venha fazer parte, etc e tal. Era no Rio de Janeiro ainda, né? E aí em setembro de 2011 eu vou pro Rio, passo uma semana lá. Lá na Barra. No Mário Henrique Simons. É isso mesmo, é isso aí. Conheço lá a estrutura inteira e fiquei apaixonado e via a prateleira de produtos que a XP tinha na época, super inovadora, né? Assim, o private do Itaú não tinha aquilo tudo. Então eu falei, poxa, eu vou ter liberdade para vender isso aqui para o meu cliente. Vocês não vão ficar me cobrando meta, tem que vender esse produto aqui esse mês, se não vender esse produto eu vou te cortar, nem nada. E foi categórico, acho que não, cara, se você abrir uma conta, tá bom, se não abrir nenhuma, o problema é seu também. A gente acredita que esse business é promissor, vai crescer, e eu tô te permitindo você escalar. Se você não quiser nem trabalhar com a XP, você não precisa. Mas dá uma olhada para o nosso business aqui, para o nosso negócio. Mostrou muita autoconfiança, né? A XP, né? A XP, total, assim, total. Ela falou, cara, o meu business vai transformar o mercado. Vem comigo. E assim, eu fui lá conhecer, gostei, falei, pô, vou testar. Minha filha nasce em outubro daquele ano, outubro de 2010, e aí em janeiro de 2011 eu assino o meu contrato com a janeiro de 2012, né, início do ano seguinte, eu fecho o meu contrato com a XP, ainda pessoa física, o ano a ano ali, e começo a distribuir investimentos. E aí, dali em diante, assim, eu larguei o planejamento financeiro pessoal, assim, no sentido de cobrar, né? Até porque não poderia, eu teria que fazer uma coisa ou outra pela legislação. Eu deixo de fazer o planejamento financeiro pessoal e começo, então, a ofertar a minha assessoria com os meus conhecimentos de planejamento financeiro pessoal. Acho que isso foi muito, para mim, eu entendo que foi a chave que talvez que eu consegui escalar mais rápido o negócio. Você não vendia produto, né? Isso. Você vendia um planejamento... Os produtos faziam parte daquilo. É isso. E a minha dificuldade antes, qual era? Os clientes que eu prospectava, minha rede de relacionamento, né? Que eu falo da lista de casamento. Então, a minha lista de casamento que eu ia conversar, o pessoal, ele falava, Bruno, legal, mas planejamento financeiro, mas tem que pagar, não queria pagar. Olha só meus investimentos, você não pode só dar uma olhada aqui no que eu tenho no banco, se tiver alguma coisa legal na XP aí, eu vou. Não vou colocar tudo na XP porque eu não conheço. Era uma barreira enorme naquela época, né? Então, eu começo com alguma coisa com você, mas eu não queria pagar. Era o que eu tinha de barreira, né? Então, quando eu conheci a XP, eu falei, poxa, legal, eu acho que eu não vou precisar cobrar mais do cliente, que era uma dor que eu tinha e eu não conseguia vender mesmo.
e eu vou indicar os melhores produtos, e realmente são produtos muito bons, e eu vou ganhar dinheiro com os produtos. Pô, acho que funciona assim, né? E aí, pô, deslanchou. Aí, 2012 pra cá, acho que tem muita história aí. Começou, aí começou. Boa. E você, como foi essa história Minha até história agora? não é tão bonita como a do Bruno, e acho que não tão convencional, igual a maioria do mercado, né? Que vem de banco, enfim. E eu era jogador de futebol profissional. Não é convencional. Não, como que não é convencional? De repente, de banco, tem um jogador de futebol aqui. Não tem nada a ver, Rony. Inclusive, joguei aqui perto, em Imbituba, pertinho daqui. E acabei no mercado financeiro, mas me profissionalizei no Rio Branco de Americana, no interior de São Paulo. Um time ali de certa tradição do interior, mas assim, não tive sucesso nenhum, tá, Rony? Cheguei onde eu queria, meu sonho, ser jogador profissional, mas não tive muito sucesso. Mas o que eu vi ali dentro da profissão, né? Eu tinha muitos amigos que ganharam muito dinheiro. Da profissão de futebol? Futebol, tá. Como atleta. Que ganharam muito dinheiro, mas gastaram tudo. Assim, não souberam administrar. Eu acho que isso a gente tem inúmeros exemplos, até de atletas de muito sucesso aqui do Brasil, né? E eu olhava tudo aquilo e falava, por que essas pessoas não procuram um assessor financeiro, né? E através do futebol me surgiu a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Então fui para lá, morei em Oklahoma durante alguns anos, me formei. E durante essa passagem eu tive um professor assim que foi um segundo pai, eu sempre falo na minha vida. Esse cara, ele quis me adotar para que eu ficasse lá nos Estados Unidos e pudesse trabalhar. Adotar? Adotar no papel. Adotar mesmo. Adotar mesmo. Aí você imagina eu ligando... Não, a minha história não vale nada. Você imagina eu ligando pro meu pai e falando, meu pai, ó, tem um Achei professor aqui que quer me adotar. Não, foi uma loucura, assim, meu pai, eu lembro na época, pô, foi super bravo, mas entendeu, né, toda a história, todo o enredo. E essa pessoa me direcionou muito para a parte de investimentos. Mas você te adotou mesmo? Eu não cheguei a ficar lá. Só por isso que eu não assinei o papel, mas até hoje o considero como um segundo pai. Uhum. E ele me direcionou para um escritório de advisor. Na cidade onde a gente morava, eu fiz um shadowing lá, né, que seria um estágio sem remuneração. E eu entendi a forma como o americano olhava essa parte de investimentos, né? Aqui no Brasil, em 2016, quando eu vim e fiz um estágio... Não remunerado. Não remunerado também com o Bruno. Eu achava engraçado porque a gente só falava de investimento. Era a taxa, né? A XP, na época, era muito boa nisso. Acho que até hoje, em termos de produto, não tem o que se falar. É a melhor do mercado. Mas eu ficava com receio de, bom, e se no futuro os bancos ou as outras corretoras tiverem as mesmas taxas, os mesmos produtos, o que vai ser o diferencial do nosso negócio, né? E aí eu tentei vender para o Bruno justamente essa estrutura de um advisor, né? Que não olha só investimento. Então, quando você vê um advisor, você tem a parte patrimonial, né? Eventualmente ali a parte de seguros. Nesse escritório que eu tive, tinha uma área de real estate, que era muito forte, e uma parte de educação. Então eu falei pro Bruno, Bruno, cara, eu acho que a gente deveria montar isso, né? É como se fosse um family office pro varejo mesmo. E o Bruno falou, cara, eu não acho... Ô, moleque, eu acho que não é esse o caminho. Vamos focar no investimento, que é o que tá dando certo. Mas se no futuro a gente vê que faz sentido, cara, vamos entrar de cabeça nisso. E até na época eu lembro que a gente fez um plano de abrir um escritório lá nos Estados Unidos, etc. Enfim... E as coisas começaram a acontecer, então eu volto para o Brasil em 16, ainda precisava cumprir um semestre, então definitivamente como assessor, em 2017 eu startei. E aí quando eu volto a gente já começa a falar mais sobre essa estrutura, né, que é hoje a Squad. Então, um caminho um pouco diferente, mas o motivo de eu ter ido também para essa parte de investimentos foi justamente porque eu queria voltar ao Brasil e poder dar aos atletas ali um suporte financeiro. E aí tem muita gente que me pergunta, pô, mas por que, né, Vi? Porque pensa na carreira de um atleta profissional. Ele tem 10, 15 anos para ganhar dinheiro e depois tem 40 anos para viver desse capital que ele acumulou. Se não mais, né? 40 Se não mais, exato. E muitos não conseguem entender isso. Então, é comum você ver as pessoas gastando muito. Eu vou contar um caso aqui de um atleta que eu assessorei em um determinado momento. Jogava na Coreia do Sul. Ganhava $60 mil mês. A casa dele aqui, aliás, o que ele chamava de casa, era um terreno que ele fez piscina e churrasqueira.
comprou um carro de 500 mil, ele só ficava 3 meses aqui no Brasil. Pra que isso? Né? E nem uma casa pra mãe ele tinha dado ainda. Aí quando você vai entender o patrimônio dessa pessoa, zero. Porque tá gastando tudo. Então é comum, infelizmente, dentro desse setor, né, de futebol, os atletas se comportarem dessa maneira. Enfim, existem alguns porquês, mas... Tem uma oportunidade do assessor prestar, de fato, a assessoria. Perfeito, perfeito. Então, hoje, até dentro do nosso escopo, existem diversos atletas que fazem esse trabalho pensando no pós-carreira, né? Eu acho que o nosso grande objetivo é dar essa segurança, essa estrutura para que ele possa viver de renda, enfim, e aí poder empreender também depois, por que não? Legal. Bruno, e a Squad hoje? Como que ela é organizada? O que tem dentro do escritório? Quais são as principais áreas que vocês criaram para fazer esse atendimento, né? 360 graus, que tanto se fala na assessoria. Legal. Acho que como o Vitor estava comentando, Raoni, a gente, com o nosso sucesso, né, com o crescimento da veia de investimentos, vamos chamar assim, a gente foi observando que o cliente tinha outras necessidades que ele nos perguntava. Então, ele ia comprar um carro, se ele fazia um consórcio ou um financiamento. Olha, a taxa do meu banco está boa ou não está boa, por exemplo, para fazer um financiamento imobiliário. Ele nos questionava sobre isso, a gente falou, poxa, eu estou dando uma assessoria muito mais ampla do que só investimentos. Só que eu não estou ganhando nada disso. Como eu faço para ganhar sobre isso, né? E aí a gente começou, então, a entender que a gente precisava internalizar algumas dessas áreas. Então, aos poucos, né, que foi o que o Vitor comentou, aos poucos a gente foi trazendo profissionais especialistas nessas áreas. Que não adianta eu, Bruno, falar, agora então eu vou ser especialista em seguros, porque seguros complementa com a parte de investimentos, né? Se eu estou criando para ele um plano de aposentadoria, que é algo que a gente fazia bastante lá na Squad, desde o início, na primeira reunião cliente, eu atendia aquela dor dele inicial e falava, tá, legal, você já pensou na sua aposentadoria? Quando que você quer parar e com qual renda? Cliente bugava. Né? Não faz a conta. Nunca nem pensei nisso, Bruno. Como eu faço? Então ele sai de lá assim, já transformado. Só que, pô, se você construir todo esse plano e você não tiver um seguro no caminho aqui, cara, se algo te acontecer, você não vai gerar mais renda. Eu falava assim, ó, se a máquina que imprime dinheiro na sua casa quebrar, o que você faz? Aí ele também dava uma bugada. Que máquina? Eu falei, cara, você é a máquina que imprime dinheiro com o seu trabalho. Se você tiver um problema, um acidente, alguma coisa que te inviabilize gerar renda. Aí ele, ferrou, meu plano inteiro vai pro buraco, meus filhos vou faltar com meus filhos, vão ficar desamparados, o que eu faço? Então, você precisa de um seguro aqui, uma proteção aqui, pode ser temporária, invalidez, etc e tal, enfim. Só que eu não era especialista do produto, então como que eu conseguia plantar na cabeça dele a necessidade, mas eu não conseguia realmente comercializar. E aí a gente começou a trazer, então, especialistas em várias áreas. Então, hoje a gente tem lá uma área de patrimonial, que a gente chama. Então, o patrimonial não cuida só do seguro de vida, mas todos os tipos de seguro. Então, também é comum o brasileiro ter o seguro do carro, mas ele não tem um seguro para casa, né? Eu tive um colega meu, um amigo do prédio onde eu morava em São Paulo, que o imóvel dele pegou fogo. Ele gastou todo o dinheiro, a família gastou todo o dinheiro que tinha acumulado e mais um pouco, pegou dívidas para reformar o imóvel. Mas ele tinha um seguro do carro dele de 50 mil lá na garagem e estava protegido, né? Então, é algo que a gente fala, vamos começar a proteger aquilo que realmente tem grandes impactos se tiver um problema. Então, seu imóvel pegar fogo, pode acabar com o seu planejamento financeiro. Você ficar afastado um ano por uma doença, pode acabar com o seu planejamento financeiro. Enfim, então a gente começou a trazer esses profissionais, patrimonial, aí a gente tem também uma área de câmbio, que a gente viu os clientes fazendo remessas. Bruno, você conhece, acho que na época era TransferWise, enfim, você conhece tal empresa? Você falou, não conheço. Tem essa outra, você conhece? Não conheço. Meu filho está morando fora, eu precisava mandar um dinheiro, ou quero pagar alguma viagem, alguma coisa. A gente não tinha esse profissional. Nós trouxemos um profissional também de câmbio, que aí começou com pessoa física, e agora hoje atende a maior parte do book de clientes dele são empresas, né? Mas atendemos também pessoa física, temos a parte de empresas, então também o meu cliente, ele trabalha numa empresa ou ele é sócio de uma empresa, e essa empresa tem necessidades, então como que a gente começa também a atender esses caras? Criamos essa área também, uma área específica de alocação de produtos mesmo. Então, no passado, o assessor chegava, o Vitor, quando chegou na Squad, ele sentava do meu lado e falou, Bruno, atendi lá o Raoni, o perfil dele é esse, os objetivos são esses, me ajuda a montar a carteira. Então, ele colava sempre no mais experiente. Então, legal. Enquanto tem 5 pessoas no escritório, isso dá para fazer.
Quando você vai para 40, já não dá. Então você precisa ter uma área de alocação que faz a alocação macro, que desenha os produtos, que seleciona os produtos, né? Você entra numa plataforma da XP, Tem muita coisa. tem muita coisa. Você tem um especialista focado em fazer uma seleção, o assessor não consegue fazer Não isso. consegue. Não consegue. Tem que ter o filtro, Não né? consegue, é isso. E a parte de crédito também, né? Então, como eu falei, o cliente compra um financiamento imobiliário, ele compra uma carta de consórcio, então também temos especialistas ali que atendem o cliente nessa veia. Então, a gente acredita que hoje, né, a estrutura da Squad realmente ela é ampla, é 360 e consegue realmente ajudar o cliente a tomar boas decisões financeiras, e a gente coloca sempre os objetivos do cliente ali à ponta. Eu acho que quando você envolve, né, se envolve e cria esse relacionamento com o cliente, é matador, assim. Você realmente consegue ter empatia pelo objetivo dele, pelos sonhos dele, e aí você vai criando essa confiança, e o que é mais gostoso, né? Na minha opinião, eu adoro o mercado financeiro, né? Então, assim, ações, saber o produto qual a melhor taxa que eu tenho hoje numa renda fixa, enfim. A gestão da carteira é legal. Todo mundo se apaixona por isso quando entra no mercado financeiro. Mas quando você começa a tratar com pessoas, né? Então, tô falando do sonho do Raoni aqui. Então, quando que ele precisa, quando ele pretende parar de trabalhar, com qual renda, quem vai depender dele, como que eu crio um plano realmente factível para que ele chegue lá e apresento, né? Que o brasileiro Isso aqui não vai conhece. criar valor de verdade. Exatamente. Isso cria valor e conexão. Em relação ao mercado imobiliário, vocês têm alguma operação, algum especialista no assunto? Temos. A gente tem o Rogério, que ele é sócio do escritório e ele toca a área real estate. Nossa, então a gente ajuda aí a grandes clientes. Então, assim, é focado mais em grandes clientes que vão incorporar um terreno, precisam incorporar, construir ou capitalizar, né, captar para fazer essa incorporação. Então, ele entra no real estate gerando esse crédito, né, indo atrás de crédito para que esse cliente empreenda no mercado imobiliário também. Muito bom. Vitor, quando eu penso em empreendedorismo, 3 coisas me vêm à mente, melhor, várias coisas me vêm à mente, mas assim, tem uma sequência de importância que eu gostaria de compartilhar contigo, ver se você concorda. O que é muito importante, que não pode ser descuidado, são pessoas. Cuidar das pessoas que compõem o time. Perfeito. Segundo, cuidado com os clientes. Em terceiro lugar, a gente olha para o resultado financeiro da operação. Eu vejo muitos empreendedores invertendo a ordem. Lucro, 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 mas aí a equipe está amassada, cansada, mal estruturada, e aí o negócio, ele desanda. Faz sentido? Total. Não, eu e o Bruno, assim, por muitas vezes a gente conversa sobre esses 3 pilares, né? A gente acredita muito que pessoas é a principal alavanca de crescimento do teu negócio, né? E como consequência, essas pessoas precisam atender bem os clientes finais que vão dar o resultado financeiro do teu negócio. Sem pessoas que têm a mesma cultura, né, que têm o mesmo foco e objetivo que você, não adianta de nada, né? Eu muitas vezes, a gente tem um lema no escritório: eu não quero estar num barco com as pessoas remando cada um para um lado, né? Eu quero que todo mundo esteja no mesmo barco, mas remando na mesma direção, porque na nossa visão é isso que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo como empreendedor e como negócio, né? E ver valor nesse negócio no futuro. Então, concordo totalmente com o que você está dizendo e a gente tenta fazer isso no dia a dia. Como que vocês fazem isso, em termos práticos? Iniciativas para cuidado das pessoas que fazem parte da Squad Capital. Eu acho que a gente tem um RH ali que se envolve muito, né, em saber como as pessoas estão até fora do escritório, porque eventualmente se ela tiver um problema familiar, isso com toda certeza vai ter impacto, né, no nosso negócio, e a gente precisa entender e poder ajudar também essa pessoa, se a gente acredita e vê potencial. Então a Janaína hoje que toca o RH, ela está muito envolvida comigo ali no dia a dia, entendendo cada um dos assessores. Eu acho que isso tem me ajudado muito, né? Até como gerir as pessoas e conversar, cada um tem um jeito, você fala para cada pessoa de uma forma diferente, e eu acho que até como elas recebem essa informação também acaba surtindo, né, de certa maneira, um efeito ali no nosso dia a dia. Mas eu diria que o grande pilar tem sido o RH junto com as áreas, né, de gestão, olhando ali o time individualmente. Legal, afinal trata-se de uma profissão que exige muita intensidade. É uma profissão que ela exige muito autocobrança, pelo menos é o que deveria existir dos assessores performáticos. E para onde vocês querem ir? Qual que é o sonho grande da Squad?
Putz, é difícil, né? Quando eu montei o negócio, eu não imaginava, por exemplo, que nós chegaríamos nem em 1 bi, assim, parecia algo Muito distante. muito distante, né? Então, hoje nós estamos com praticamente 3 bi e 8 mil clientes. Então, eu falo, cara, nós ajudamos 8 mil pessoas, né? Estamos transformando a vida de 8 mil pessoas. Eu gosto de pensar nisso. E quando a gente fala de colaboradores, né? A gente tem um time hoje de 72 pessoas. Eu brinco com a minha esposa assim, que putz, são 72 pessoas que nós estamos ajudando, 72 famílias que dependem do resultado delas para que elas sejam felizes, construam os sonhos delas e assim por diante. Então, quando a gente pensa onde você quer chegar, qual é o sonho grande, eu diria que é maximizar isso, sabe? Assim, não ter limite, eu não quero colocar um número e depois, vamos dobrar esse número, né? Dobrar a meta, eu acho que não é por aí, mas a gente realmente quer fazer sentido para o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, a gente quer trazer mais pessoas para o time e trazer mais clientes para a Squad. Se me permite, eu queria fazer um ajuste no número. Olha só, você falou 8 mil clientes, certo? Ativos. Certo. Clientes ativos ali. Vamos colocar que, em média, eles são casados. Então, na verdade, não são 8, são 16. Sim. Vamos colocar que cada um tenha um filho. Então, a gente já foi para 24 mil. Aí que eles têm, pelo menos metade deles, tem um funcionário direto. Alguma pessoa em casa ou no trabalho, né? Olha o efeito amplificador que a assessoria, ela traz. Perfeito, é isso. Teve uma vez, essa história eu já contei várias vezes, se você me acompanha aqui no YouTube, você deve ter ouvido ela em algum outro momento. Foi na primeira reunião de fechamento, não, foi na segunda reunião de fechamento anual da Melva, na época a gente estava em 20 pessoas no time. E eu não sei, dentro de mim eu fiz a pergunta para as pessoas. Eu falei, mas quantas pessoas, além de vocês, dependem ou são impactadas diretamente, mensalmente, pela remuneração de vocês aqui na Melva? Aí, eu sou casado, tenho 3 filhos. Não, eu sou solteiro, mas ajudo minha mãe. A gente fez a conta, de 20 pessoas, eram 70, 80 pessoas que eram impactadas. Caramba. Então, esse efeito Amplificador. multiplicador ele é muito grande. E aí, eu entendi, de fato, o que me inspira no empreendedorismo, que é gerar emprego. O que me dá, acho que a palavra é tesão mesmo. Tesão em empreender é gerar emprego. Emprego direto, aqui na Melva, empregos indireto, por meio da indicação de assessores para vocês, por exemplo. Acho que isso aqui me brilha os olhos. Legal. E por falar sobre indicação de assessores, né? Queria te perguntar, Vitor, tem aqui várias pessoas nos acompanhando, o nosso canal já superou 300 mil seguidores. Legal. Espero que isso vire milhões e milhões. Vai virar, sim. Vai Com virar. certeza. Então, espero que muitas pessoas, elas tenham se inspirado na história de vocês, e aqueles que gostaram da história da Squad, um escritório cuja matriz é em São Paulo, numa região super, super movimentada ali, nobre, onde muitas coisas acontecem, que é a região ali da Paulista. Como que eles poderiam conhecer mais sobre a Squad, se aplicar para o processo seletivo de vocês? Legal, Rony. Então, acho que via e-mail, né, janaina.cavinato@squadcapital.com.br seria o endereço, assim, principal. Vou deixar o meu aqui também, se quiser mandar mensagem para mim, não tem problema nenhum. victor.gouveia@squadcapital.com.br. No próprio site, né? No próprio site também tem como se fosse um botão de fale conosco, mas seja um assessor. Ele consegue deixar os dados dele. Instagram também, Squad Capital Investimentos. Ali a gente está sempre se comunicando, né, tanto com os nossos clientes, né, que falam muito por ali, também com pessoas querendo entrar no processo seletivo. Mas se eu puder até aproveitar... E também via Melva. E também via Melva. Pode ser, qualquer dúvida, vem até nós, fala, puxa, eu gostei daquele podcast lá que você fez, Raoni, e nós fazemos a conexão. Mas se eu puder aproveitar esse gancho, Raoni, assim, tem muitas pessoas que nos procuram até para entender o mercado, o que precisa, né, para se tornar um assessor. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu contei um pouco aqui da minha história, mas tem muita gente que acha que precisa ter muito relacionamento, família, né, bem provida ali de alguma maneira. Cara, minha família não tinha dinheiro, até hoje eu não tenho nenhum familiar Milionário. que tem recurso comigo, não tenho nenhum familiar com recurso comigo, meus amigos também não tinham dinheiro, e a gente tinha que buscar, né, clientes de forma geral. Então, por que eu gosto de falar isso, né? Acho que como você mencionou, Raoni, se você se organizar bem, colocar bastante intensidade no seu dia a dia, independente do que você faz hoje, você consegue, claro, tiver esse tesão pelo mercado financeiro, em poder ajudar o próximo a alcançar os objetivos, cara, você pode se tornar um bom assessor, né? Basta sempre fazer o que você está fazendo para o teu cliente, né? O que você faria para ti.
né, que eu acho que hoje tem essa conversa de conflitos, etc., que eu acho uma baboseira tremenda, mas essa relação ela é de muita transparência. Então, independente se você está querendo fazer uma transição de carreira ou quer se aprofundar no mercado, eu acho que é uma excelente oportunidade e eu vejo assim com muito bons olhos, né? Na nossa época, na minha época, 2016, eu queria voltar para o Brasil de qualquer maneira para me inserir ali no mercado, porque eu achava que estava no começo, né, dessa onda, e ainda acho que está no começo, né? Então, existe uma oportunidade incrível de você, né, ter essa educação através da Melver e depois aí se juntar ao nosso time com toda certeza. Legal, muito bom. Bruno, obrigado pela presença, pela contribuição. Vitor, foi incrível. Obrigado, Rony. Espero que tenha gostado desse encontro. Nos vemos no próximo podcast Desbravando o Mercado Financeiro.